Olá, meus nobres, tudo bem com vocês? Vocês estão assistindo aí a nova série da Marvel, Invasão Secreta? Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou o Alexandre Bazan, formado em História, Geografia, Pedagogo, Podcaster, YouTuber e professor. Mas do que se trata essa série, afinal de contas? Invasão Secreta é um arco dos quadrinhos da Marvel, que eu tenho essa versão aqui, ó. Qual que é o mote dessa história, tá? Como o próprio nome já diz, existe uma raça alienígena chamada Skrulls, que já apareceu lá no filme da Capitã Marvel. Os Skrulls, nos quadrinhos da Marvel, é uma raça bem antiga já. Ela surge nos quadrinhos na história do Quarteto Fantástico, lá na década de 60 ainda. Tá? Bom, os quadrinhos da Invasão Secreta foram lançados originalmente lá em 2008 pelo Brian Michael Bendis, logo após a Guerra Civil, a mesma Guerra Civil que foi adaptada para o cinema também. Nessa história, é dito que os Skrulls estão se infiltrando na Terra durante várias décadas, substituindo pessoas de alto escalão, de grande importância no domínio mundial, tá? Grande chefe de estados, primeiro-ministros, presidentes, chefe da OTAN, etc. Né? Então, eles estão aí se inserindo na sociedade, e não somente em altos cargos de escalão também, alguns Skrulls estão substituindo super-heróis na Terra. Então, muitos super-heróis são Skrulls há décadas, e isso vai ser descoberto com o tempo ainda. Os quadrinhos da Invasão Secreta geraram grandes consequências no universo Marvel, que são sentidas até os dias de hoje. A principal delas aqui, Norman Osborn. É o Norman Osborn mesmo, aquele inimigo lá do Homem-Aranha, do Duende Verde. Ele vai finalizar aí, né, com a invasão. Ele vai dar o tiro de misericórdia, ou não misericórdia, na Rainha Skrull, e isso vai ser televisionado. Então ele vai se ascender como um novo super-herói. Aí ele vai fundar os Vingadores Sombrios, ele vai pegar a armadura do Homem de Ferro, vai ser o Patriota de Ferro. Então ele vai fundar uma outra versão dos Vingadores, só que com super vilões no lugar deles. É mais ou menos quase a mesma ideia dos Thunderbolts. Ele vai, por exemplo, usar o Mercenário como o novo Gavião Arqueiro, a Rocha Lunar como a nova Miss Marvel, o Daken, o filho do Wolverine, como o próprio Wolverine, e assim por diante. Com isso, o Norman Osborn se torna o novo chefe da Martelo, da Hammer, que seria a substituição da SHIELD, e começa a perseguir alguns heróis. Mas enfim, vamos para a série. Sobre a série de TV e os filmes da Marvel, é bom sempre lembrar que são adaptações, ou seja, representações dos quadrinhos. Tanto é que, por exemplo, na saga Invasão Secreta, tem centenas de super-heróis e personagens que nunca deram as caras no universo cinematográfico Marvel ainda, por exemplo. O primeiro episódio da série tem um clima muito legal que é de espionagem. Então, você tem revelações ali e dúvidas criadas. Nos primeiros minutos da série, aparece o agente Ross encontrando com o informante dele, e esse informante vai dizer para ele que existem Skrulls infiltrados em todas as escalas mundiais. E nessa discussão com esse informante, eles entram em conflito, uma briga, o informante acaba morrendo, Ross acaba fugindo e é perseguido por uma pessoa desconhecida. E no final dessa perseguição, o Ross é dado como morto. A Maria Hill encontra ele, o cadáver dele no chão. Só que quando ele morre, ele se revela como Skrull, ou seja, o agente Ross, que nós vimos no começo da série aqui, não era o agente Ross de verdade, era um Skrull infiltrado. E o perseguidor dele era o Talos, que é aquele Skrull que já apareceu também lá na Capitã Marvel, que era meio que o líder dos Skrulls, que procuravam um novo lar, que tinham amizade com o Nick Fury, etc. Aí fica a nossa dúvida, o agente Ross era Skrull desde quando? Porque se a gente lembrar bem, a última aparição dele foi lá no Wakanda Forever. No finalzinho lá do filme, ele trai os Estados Unidos, né, ele dá informações para Wakanda, ele vai estar sendo escoltado, preso, e ele é salvo e liberto pelo Okoye, que está usando aquela armadura modernosa lá. Então a gente fica pensando, desde quando o Ross é Skrull? Será que desde o do Wakanda Forever já é Skrull? Então a trama gira em torno desses Skrulls infiltrados. Dentro desses Skrulls infiltrados na Terra, tem um grupo separatista. Um grupo que desde lá na década de 90, que é onde se passa o filme da Capitã Marvel, o Nick Fury e a Capitã Marvel prometem achar um novo lar para eles, já faz aí 30 e tantos anos, tem uma cisão nesse grupo dos Skrulls. Parte desse grupo, liderado por um Skrull chamado Gravik,
eles pensam que eles têm que dominar a Terra e não conviver com os seres humanos. Porque os seres humanos tendem a estragar o planeta. Não deixa de ser verdade. Entre outras coisas, os Skrulls, aqui pelo menos na série de TV, eles têm uma certa resistência à radiação e outros problemas que matariam um ser humano normal. Os Skrulls, de um modo geral, são superiores fisicamente a qualquer ser humano. Eles possuem maior resistência física, maior força, maior agilidade, entre outras coisas. E entre os poderes mais famosos dos Skrulls, que é um poder latente a qualquer Skrull, é um poder natural deles, é da metamorfose. Um Skrull dentro da série de TV e dentro do universo Marvel do MCU, ele pode se transformar em qualquer pessoa que ele veja. Só que ele não consegue tomar os seus poderes, se for um cara super poderoso, ou suas memórias. Ele só consegue se transformar, imitar a voz, a retina, entre outras coisas. Então os Skrulls passam aí durante décadas substituindo as pessoas, principalmente as pessoas de alto escalão dos governos. Para quê? Para fazer uma invasão secreta. A invasão não vai ser uma guerra aberta contra os humanos, vai ser uma invasão calculista, uma invasão que eles vão invadir por dentro do sistema, eles vão corromper o sistema e tomar posse desse grupo. E a gente consegue fazer pontes muito interessantes sobre o medo, né, de quem sabe dos Skrulls, quem sabe que os Skrulls são infiltrados. Essa paranoia é uma analogia muito clara à Guerra Fria. A paranoia dos americanos, dos soviéticos, e todo mundo é espião, todo mundo é um potencial espião, né? Aquela paranoia que vivia tanto americanos quanto soviéticos. Aqui no Brasil também vivemos um período na ditadura lá, daquela paranoia, né, de comunista, de socialista, tinha perseguição, tinha grampo de telefone, também tinha um medo meio velado aí, né, durante alguns anos da nossa ditadura, dessa perseguição, dessa paranoia, dessa caça comunista, como teve nos Estados Unidos o macartismo, entre outras coisas, tá? Então a gente consegue fazer grandes pontes, analogias entre a invasão secreta Skrull e a Guerra Fria e a paranoia dominante da época. Ainda nesse primeiro episódio aparecem alguns personagens bem interessantes, como o próprio Gravik, que lidera aí essa invasão secreta, a Gia, que é nada mais que a filha do Talos, que ela está do lado do Gravik, ao menos aparentemente. O legal dessa série é que deixa entender no primeiro episódio que ninguém é confiável, ninguém é o que parece ser. Tanto Talos, que é um aliado do Nick Fury, quanto a própria Gia, não se sabe exatamente se eles são mesmo aliados, se não são, para que lado eles trabalham, se são agente duplo, se são agente triplo, a gente não sabe. Isso é bem interessante, desse clima de suspeita na série. E também aparece uma personagem bem legal, que é a Sonya Falsworth, né, que é a antiga aliada barra rival do Nick Fury no tempo da espionagem. Outra coisa interessante, não que ela seja o personagem, mas ela tem uma ligação com o personagem dos quadrinhos, né? O sobrenome Falsworth é um nome de um super-herói dos quadrinhos, que é o Union Jack. É como se fosse o Capitão América britânico, tá? E esse sobrenome também já apareceu lá no primeiro filme do Capitão América, que era um soldado que fazia parte lá do Comando Selvagem, era um Falsworth também. Então já tivemos aí 2 ou 3 Lords Falsworth que assumiram o manto de Union Jack, e ela carrega esse sobrenome aí, que tem essa referência aos britânicos e ao super-herói britânico também. E esse primeiro episódio acaba num trágico, né, num atentado terrorista, que não vou entrar em muitos detalhes para não dar spoiler para quem não viu, e com a suposta morte de um personagem muito importante no universo Marvel. Não sabe exatamente se morreu, se não morreu, né? Aparentemente morreu. Também não sabemos se morreu de verdade ou se era um Skrull infiltrado, não aparece isso. Mas não foi que nem o Ross que morreu e já virou um Skrull de cara. Então esse personagem aí aparentemente morreu e não se transformou no Skrull. O que nos leva a crer que esse personagem morreu de verdade na série. Ou não. E você, tá assistindo a série Invasão Secreta? Você gostou do primeiro episódio? Você assistiu? Você conseguiu fazer as analogias? Você já leu o quadrinho? Comenta aí. E você que é professor, que é educador, dá para usar analogias, dá para fazer recortes dentro da série de TV para usar nas aulas de Guerra Fria, bipolarização dos poderes. Dá para usar uns recortes bem legais dessa série, tanto da série quanto do quadrinho, do medo, da paranoia, principalmente sobre o assunto de Guerra Fria, história e geografia. Fica a dica para vocês aí. E se você quiser um slide maneirar sobre o tema Guerra Fria, além de centenas de outros temas prontinhos para sua aquisição, 100% editáveis, para você usar na sua sala de aula. Os slides mais diferentes da internet, os slides mais fora da curva, que dialogam com a cultura pop e o ensino. Isso é o mais importante. Nos vemos aí no próximo vídeo. Valeu, falou, aquele abraço.